Esse cara zerou o Yoshi Island em 2 minutos e 7 segundos. Aí eu vou explicar como essa speedrun é possível e a dificuldade de executar ela. Então bora lá. No jogo tem um contador de estrelas que funciona como se fosse o seu HP. Ao tomar um dano, o Mario fica chorando pela fase e o contador começa a cair de 1 em 1. Nisso a ideia é resgatar ele antes das estrelas chegarem em 0. Daí ao pegar um checkpoint, o contador aumenta em 10 e os inimigos viram estrelas. Problema é que se linguar um inimigo e cuspir logo antes de virar estrela, o jogo buga. O Yoshi vai atirar a língua, porém mesmo com o inimigo virando estrela, o jogo ainda acha que estamos carregando ele e deixa o Yoshi com a boca cheia. Nesse estado dá pra continuar usando a língua, só que não dá pra engolir nada. A princípio parece um glitch bobo, mas se tomar um dano enquanto a língua está voltando, os inimigos vão ficar invisíveis e logo em seguida o jogo costuma explodir. Esse bug se chama Tongue Glitch. Daí o motivo do jogo explodir é o seguinte: quando normalmente usamos a língua, ela vai pra frente, depois volta até encontrar a boca do Yoshi e some. E quando bugamos o Yoshi com checkpoint, mesma coisa, vai pra frente, depois retorna pra boca e some. Porém, se tomar um dano enquanto a língua volta, ela meio que atravessa o Yoshi e continua indo pra trás. Mesmo sem a câmera acompanhar, gráficos da língua vão sendo criados infinitamente. O primeiro efeito disso é que a língua do Yoshi acaba ocupando todo o espaço reservado para desenhar as sprites da tela. No caso, as sprites são os inimigos, Yoshi e alguns objetos específicos. Então é por isso que elas ficam invisíveis aqui. Daí, como a língua não para de ser criada e é gerada numa quantidade não intencional, ela acaba afetando memórias que não tem nada a ver com os gráficos do jogo. E é por isso que o jogo explode. Aí o desafio dessa speedrun é transformar um glitch que trava o jogo em algo que pode ser usado para salvar tempo. Para isso, precisamos entrar mais a fundo em como essa língua bugada funciona. Só que antes, se ligar que a partir daqui eu vou mostrar alguns números no sistema hexadecimal. Então, ao invés de usar o sistema decimal, que considera os números de 0 a 9, vou usar o hexadecimal, que também inclui os números A, B, C, D, E e F. Então, por exemplo, o número 0B em hexadecimal equivale ao 11 no decimal. Mas enfim, vamos lá. Quando a língua começa a ser criada infinitamente, ela eventualmente afeta uma tabela que registra o estado das sprites. O estado de um sprite é um número usado para identificar alguns comportamentos. Normalmente o valor pode ser esses daqui, onde cada um representa uma coisa diferente. Então, por exemplo, nessa situação, o estado do Mario é o 0A, estado que identifica que uma sprite está montada no Yoshi. Só que quando tomamos um dano e o Mario vai pra bolha, o estado dele muda para 10, estado para quando uma sprite está ativa. O lance é que o código que o jogo executa varia com o estado da sprite. Sei lá, no estado 0A, ele deve executar um código para manter a posição do Mario sincronizada com o Yoshi. E no estado 10, ele provavelmente executa um código para controlar o movimento dessa bolha. Daí a treta disso é que ao fazer o bug da língua, você consegue mudar o valor do estado do Mario para algo não intencional. Tipo, sei lá, 50. Aí como o estado 50 nunca foi esperado de existir no gameplay normal, o jogo buga e acaba executando a região de código que não tem nada a ver. Teoricamente, esse glitch consegue alterar o estado do Mario para 255 valores diferentes. Nisso criaram um documento que diz qual parte do código seria executada para cada um dos 255 estados do Mario. E aqui encontramos um valor bem interessante, o CC. Caso o bug da língua consiga mudar o estado do Mario para CC, o jogo vai interpretar informações da tabela de sprites como código. Daí, para explicar isso, precisamos ir por partes. Primeiro, vamos entender o que é interpretar como códigos. Eu expliquei isso a fundo no vídeo do Mario World, então aqui eu vou dar uma explicação meu bunda. Se liga, imagina que o seu manual é chinês e ele é o seu patrão. Nisso ele manda uma instrução para você fazer. Só que como você não sabe ler chinês, você põe pro ChatGPT traduzir, que aí você vai entender o que o save tá pedindo e conseguir realizar a instrução. No jogo é a mesma coisa, só que sem o ChatGPT. Ele vai receber um monte de número e a partir deles vai conseguir interpretar a instrução e depois realizar. Aí beleza, agora vamos voltar pro contexto original. Se a gente mudar o valor do estado do Mario para CC, o jogo vai ler informações da tabela de sprites e interpretar uma instrução a partir disso. E aí que tá, durante o gameplay, a gente consegue manipular os valores dessa tabela. Então, se conseguimos manipular ela, automaticamente conseguimos manipular a instrução que o jogo vai gerar através do glitch. Com isso, só temos mais 2 pontos para entender. Primeiro é como que vamos manipular a tabela de sprites. E o segundo é qual instrução que vamos usar na speedrun. Então bora começar com a tabela. Importante lembrar que essa tabela é diferente da tabela dos estados das sprites. Essa daqui possui 24 slots para armazenar as sprites que vão aparecendo na tela. Daí os slots 19 a
24 são para as sprites especiais, tipo a 24 que armazena o Mario, enquanto o resto são para as sprites normais. Sprites essas que vão ocupando os slots do ID mais baixo até o mais alto. Então tipo, se eu andar para a direita aqui, a primeira sprite que vai aparecer é esse bloco de mensagem. Daí ela vai ocupar o slot com o menor ID, nesse caso 1. Depois tem um Shy Guy. Como o slot 1 está ocupado, ele surge no 2. Depois esse outro vai no 3. E esse no 4. Aí ao chegar aqui, o bloco de mensagem já está bem distante da gente. Quando isso acontece, a sprite é geralmente removida do slot. Andando mais, aparece duas sprites. A flor que é um coletável e a flor que é um inimigo. Internamente, a flor de cima é carregada a primeira. Então vai procurar o slot livre com o menor ID e achar o 1. Aí depois a flor de baixo faz a mesma coisa. Procura o menor slot e dessa vez é o 5. Importante se ligar que o momento que as sprites aparecem e desaparecem não são tão intuitivos. Eu só tenho certeza da ordem porque eu tô com um script que mostra. Nisso, além da tabela registrar as sprites, ela também salva outras informações, como por exemplo, a posição horizontal. A posição aumenta quando vai para a direita e diminui quando vai para a esquerda. Só que na verdade, a forma que essa posição salva não é tão simples. Se liga, o jogo é dividido em áreas de 256 por 256, que são chamadas de screen. Cada screen possui um número de ID. Daí para registrar a posição de uma sprite, são salvos 3 informações. O ID da screen que você tá, a posição relativa que você tá em relação à screen, tipo sei lá, 50 pixels à direita da screen, 200 pixels à direita e etc. E por fim, o valor de subpixel. O subpixel eu já expliquei a fundo no vídeo do Mega Man X4, mas simplificando, aqui temos uma distância de 1 pixel, daí um subpixel seria uma parte 256 vezes menor. Aí beleza, essas 3 informações da sprite são armazenadas em cada slot da tabela. Na verdade também tem outra, mas ela serve para um bagulho nada a ver. Mas enfim, o importante disso é que essas informações da posição permanecem na memória até serem ocupadas por outro sprite. Então, por exemplo, esse ovo está no slot 3. Se eu atirar para a direita, ele vai modificando as suas variáveis de posição e vai desocupar o slot quando sair da tela. Porém, as informações ainda ficam aqui. Elas só são sobrescritas quando outro sprite ocupar o slot, tipo esse Shy Guy aqui. Além disso, se eu atirar com um ângulo um pouco diferente, os valores que vão ficar salvos não serão os mesmos. E aí que tá, ao fazer o glitch da língua do Yoshi, o jogo vai usar informações dessa tabela para gerar uma instrução, de forma que valores diferentes geram instruções diferentes. Então é assim que a gente manipula a instrução que vai ser gerada, manipulando o slot e posição das sprites para valores específicos. Mas aí que tá, qual a instrução que vamos criar? Uma que é muito efetiva é mudar o valor do Game Mode. O Game Mode é um número que controla o modo principal do jogo. Por exemplo, dentro de uma fase é 0F, no mapa principal é 22 e etc. E o interessante é que tem valores de Game Mode para controlar quando estamos nos créditos finais, tipo um A ou um B. Então se criarmos uma instrução que muda o Game Mode para um A ou um B, os créditos vão começar a tocar e a speedrun acaba. Então resumindo toda a speedrun é o seguinte: temos que bugar a língua do Yoshi no checkpoint e depois fazer o glitch em que ela cresce infinitamente fora da tela, fazendo de uma forma específica. O valor do estado do Mario pode ser alterado para CC. Como esse estado não é um valor intencional, o jogo buga e começa a interpretar as informações da tabela de sprite como se fossem instruções de código. Aí se manipularmos as sprites corretamente, conseguimos gerar uma instrução que muda o valor do Game Mode para 1, que faz os créditos do jogo começar. E assim concluímos a parte teórica do glitch. Só que na verdade não. Pro glitch da língua conseguir mudar o estado do Mario para CC, também precisamos manipular os ambientes sprites. Isso também é uma tabela de sprite, só que com 16 slots. Porém, isso armazena sprites visuais específicas, tipo a fumaça que o ovo cria quando é arremessado. Daí o glitch só vai funcionar se em algum momento do jogo você ocupar essa tabela por completo. Show, agora que realmente entendemos a principal teoria do bagulho, bora ver o recorde mundial. Ele foi conquistado pelo japonês Poar. Aí antes de começar, dá pra perceber que o fundo da tela está de dia, mas se ele tivesse um save no mundo 6, estaria de noite. O problema é que o background de noite também afeta algumas memórias do jogo. Então aqui estar de dia também é um requerimento para speedrun funcionar. Aí beleza, começando aqui temos uma cutscene. Daí para pular os textos, pode tanto apertar o A como para baixo. Então os caras geralmente ficam alternando os dois. Aí o cracudo aqui tá na versão japonesa porque os textos são menores, o que faz salvar um pouco de tempo. Saindo daqui, chegamos no tutorial do spray, a fase que ensina as mecânicas básicas. Só que quando entramos numa fase tem uma animação inicial. Porém, se tu farofar o controle, essa animação fica bem mais curta. Suado que quanto mais rápido você farofar, menor a duração da cutscene. Então o potencial para salvar tempo aqui é muito alto. Por exemplo, eu vou chamar um jogador lixo para farofar o controle o mais rápido possível. Pode spamar aqui agora? Só quando ele sair pra direita, mano.
Agora spam infinito. Como deu pra ver, mesmo com save manual sendo epilético, ele ainda perdeu alguns frames. Aí beleza, o cracudo pula a animação no começo e começa a fase. O comédia é que essa fase introdutória é opcional. Se tu apertar Start Select, o jogo deixa você ignorar ela. Nisso ele vai pro mapa e escolhe a primeira fase. Daí a primeira estratégia é essa aqui. Essa movimentação que ele fez aqui faz a planta aparecer no slot 14 e o Shy Guy no slot 15. Daí para conseguirmos entender, eu vou replicar isso só que mostrando a tabela de sprites. Primeiro tem um farofamento de controle. Aí o bloco aparece no slot 1, depois aparecem mais algumas sprites. Ele joga um ovo no chão para agredir esse Shy Guy e fazer ele rolar para fora da tela. Depois pega essa planta e cospe. Chegando aqui em cima, o Shy Guy atingido pelo ovo finalmente desaparece. Nisso, quando a planta fica próxima de sair da tela, você pula, a câmera sobe e carrega um monte de moeda vermelha que tem aqui em cima. Daí, como aquele Shy Guy desapareceu indo para a esquerda e a planta indo para a direita, ao voltar aqui, eles vão reaparecer, só que no ID 14 e 15. E é assim que fazemos a primeira parte da manipulação da tabela de sprites. Só que para fazer essa parte corretamente, tem que prestar atenção em alguns detalhes bem específicos. Primeiro, é que você sempre costuma evitar as rampas, porque as rampas diminuem a sua velocidade. Também tem um lance que o movimento da câmera é meio esquisito. Se tu subir essa parte mais alta do começo, a câmera não vai subir o suficiente para carregar as moedas vermelhas. Mas aí beleza, mesmo se não subir aqui, esse pulo na pedra tem várias picuinhas. Se demorar demais para pular, a câmera não sobe. E se pular muito cedo, a planta não desaparece no momento correto, fazendo ela reaparecer com o ID 5 ao invés do 14. Se tu pular muito à direita, os IDs também aparecem de forma errada. E se pular muito à esquerda, pode acabar pisando no Shy Guy, o que também bagunça a manipulação. Caso você acerte a parada, mas sem querer toque nessa planta daqui de cima, além de perder tempo com a caixa de texto aparecendo, ela te atrapalha nas outras manipulações que vai precisar fazer. Então, de forma geral, é uma parte muito sensível ao erro. E complicado que durante a speedrun, você não pode usar script para checar o ID dos inimigos. Tu vai ter que desenvolver um instinto para perceber quando acerta isso ou não. Além disso tudo, normalmente quando você pula e cria um ovo no ar, o seu boneco perde um pouco de velocidade. Porém, se soltar o direcional, você se mantém rápido. Então aqui o ideal é pular, clicar para baixo para fazer o ovo, largar a seta para a direita e só voltar a segurar quando a animação do ovo terminar. E se você prestou atenção, no começo ele vai um pouco para trás. Isso é uma otimização de cracudo de alto nível, no qual pode salvar de 1 a 7 frames, que é coisa de 16 a 116 milissegundos. A ideia aqui é clicar para a esquerda por um frame e instantaneamente clicar à direita no próximo. Se passar mais de um frame segurando para a esquerda, você salva menos. Caso demore um frame a mais para apertar para a direita, você perde tempo. E se demorar 2 frames ou mais para apertar para a direita, também vai perder. Aqui tem a tabela com todas as possibilidades para caso queira entender mais a fundo, mas você não quer. Resumindo, é uma parada para quem realmente está querendo espremer o tempo ao máximo. Mas beleza, depois de manipular o ID desses dois, se tu transformar eles em ovos, os ovos vão manter o ID 14 e 15. Nisso, o próximo passo é atirar os 2 ovos em posições específicas. O ovo do 15 aqui e o 14 aqui. Uma estratégia que pode ser usada para chegar nessas posições específicas se chama Visual Kill, que é usar o gráfico do jogo como referência. Então tipo, você pode mirar o ovo para cima e ir dando os passos para a esquerda até essa parte preta do boné do Mario ficar um pixel à direita dessa parte marrom da plataforma. Depois desce a mira e trava. Se parar na posição certa, vai enxergar uma linha na cor de madeira albina. Acertar essa mira é frame perfect, mas se não acertar de primeira, dá pra ficar repetindo até conseguir. Depois disso, você anda um pixel pra esquerda e atira. Fazendo corretamente, essas memórias mudam pra A0, 1B e 02. Agora pro segundo ovo, você pode ir pra esquerda, segurar pra cima pra câmera subir e andar devagar até esse bloco aparecer por completo. Depois fica olhando o canto superior esquerdo e continua andando, até aparecer essas 2 fileiras de cor laranja. Agora você desce a mira e trava. Se parar no lugar certo, você enxerga uma peça de Tetris cor de fezes. Aí vai um pixel para a esquerda bem devagar. Depois retorna para a direita com bastante cuidado. E dá um tiro ao mesmo tempo que segura para a esquerda. Fazendo corretamente, essas memórias mudam para 8C, 18 e 01.
Esse lance de um pixel para a esquerda e depois voltar para o mesmo canto é uma manipulação de subpixel. Como já disse, um pixel equivale a 256 subpixels. Então se liga nisso aqui. Ao andar para a direita, o valor da posição aumenta e na esquerda diminui. Então imagine que estamos na posição 100 com 0 subpixels e começamos a ganhar subpixels. Ao chegar em 255, se ganharmos mais um subpixel, o valor vai chegar em 256. Mas como 256 subpixels equivalem a um pixel, o Yoshi move um pixel para a direita e o valor de subpixel é reduzido em 256. Andar para a esquerda é a mesma coisa, porém no sentido contrário. Show, agora vamos voltar para a estratégia, porém enxergando os subpixels. A gente vai andando de pixel em pixel até aparecer essas duas fileiras laranjas, como falei antes, e depois marcamos a mira no local correto. Como dá para ver aqui, o nosso valor de subpixel está bem alto. Se atirarmos o ovo e segurar para a esquerda, ao invés da memória desse slot mudar para 8C e 18, que são os valores que precisamos, ele muda para 85 e 15. Porém, se você andar bem devagar para a esquerda e depois voltar para a direita, o nosso valor de subpixel fica bem menor. Aí agora sim, o número muda para o certo. Para ficar melhor de ver, vamos simular nisso aqui. Eu venho da direita e chego no pixel certo. Porém, o valor de subpixel está alto. Nisso eu vou andando em subpixels até mover um pixel para a esquerda e depois volto para a direita. Agora o nosso valor de subpixel está baixo e o bagulho vai dar certo. Show, agora recapitulando tudo. Se movemos de forma específica para criar ovos de ID14 e 15. Depois atiramos o ovo do ID15 numa posição exata em ângulo exato. E o tiro do ID14, além da posição e ângulo serem exatos, também precisa manipular os subpixels. Aqui dá pra ver que eu demoro um pouco para chegar nas posições corretas de atirar os ovos. Porém o cracudo é diferente. Olha a velocidade que esse corno dá os dois tiros. O cara tira os dois ovos como se fosse nada. Aí aqui tem mais dois detalhes buchas que não falei. Antes do primeiro tiro ele cancela a mira bem rápido. Isso é feito porque a primeira mira coloca o ovo do ID14 na mão. Só que como o primeiro tiro tem que ser o 15, ele precisa cancelar e mirar de novo pro Yoshi ficar com o ovo certo. E aqui ele engole esse Shy Guy, porque vai ser útil no resto da fase. Aí beleza, agora que os valores do slot 14 e 15 foram manipulados, o próximo passo é criar um ovo no slot 13. Para isso ele anda de forma que esse Shy Guy apareça no ID13 e transforme em ovo. Daí bora analisar essa parte. Se correr na doida e pular na pedra, a gente invoca um monte de moeda e o Shy Guy já aparece no slot 13. O problema é que a nuvem vai aparecer no slot 14, sobrescrevendo a manipulação do ovo que a gente acabou de atirar. Para evitar isso, você pula nesse Shy Guy de D2, porque aí, assim que o Shy Guy do slot 13 aparecer, o Shy Guy que a gente pisou vai sumir. Então ao invés da nuvem aparecer no 14, aparece no 2. Daí é isso que o cracudo faz aqui. Beleza, agora o próximo passo é chegar no final da fase. Nisso precisamos de uma estratégia para subir esse morro de forma rápida. A forma intencional é passar aqui embaixo, atirar na nuvem, esperar o pé de arroz crescer e escalar os galhos dele. Mas se tu pular no inimigo, dá pra voar mais alto. Então tu pode pegar um corno, subir nessa parte e usar ele para subir aqui. Porém, se usar essa planta para ganhar altura, você salva mais tempo. Mas ainda tem uma forma mais rápida. Pegar esse Shy Guy, ir no girador e pegar a altura daqui. Aí qual dessas tu acha que o cracudo fez? Isso mesmo, uma que é mais rápida que todas. Como já falei, ao pisar no inimigo, o Yoshi consegue dar uma voada mais alta. Porém, se tocar no chão, a voada volta para a altura normal. Ao menos que você pule no primeiro frame possível. Que aí o jogo não registra que você tocou no chão, permitindo dar a planada mais alta aqui e subir direto. Show, agora chega outra parte, desgraça. Mirar o ovo mais ou menos na sua frente, pular nesse treco que faz você passar de fase e atirar o ovo no último momento possível. Ou seja, um tiro frame perfect. Fazendo corretamente, as informações do slot 13 ficam manipuladas como B0, 6B e 0F. Porém, isso também requer uma posição de subpixel. Então mesmo se atirar no último frame possível, dependendo da sua posição, o primeiro valor pode virar 6A ou 6C ao invés de 6B.
Além disso, ao passar de fase, o Yoshi que você estava usando vai pro slot 23. Dependendo da forma que você faz esse tiro, ele geralmente para na posição 4D, 4C ou 4E. Aí pra speedrun funcionar, precisa parar no 4D ou 4E. Eu não tenho certeza sobre o que causa essa variação, mas se tivesse que chutar alguma coisa, eu diria que é por causa da forma que o Yoshi se movimenta. Se você olhar frame a frame, a velocidade fica variando entre 3 valores. Então talvez seja isso que cause a variação do pixel que o Yoshi cai. Uma forma mais ou menos consistente que eu vi de fazer esse tiro é escolher uma posição específica para usar como referência. Porque apesar do tiro continuar sendo frame perfect, você pelo menos consegue impedir que pare no valor errado. Só que de novo o cracudo faz da forma mais doente possível. Ele trava a mira no meio enquanto corre, quica nos bichos e atira no momento exato. Como eu não consegui entrar em contato com o cracudo, eu não sei exatamente qual a estratégia que ele usa para ficar consistente nisso. Mas pelo que vi, acho difícil ter uma estratégia que deixe esse tiro trivial. Mas caso eu descubra algo, eu atualizo no comentário fixado. Aí beleza, agora o corno finalmente chega na segunda fase, no qual ele faz isso aqui. Ele farofa o controle para diminuir a duração dessa tela preta, faz o coisa de cracudo de começar andando para trás, engole um Shy Guy e dá um tiro aqui. Isso serve para manipular os ambientes sprites. Como já disse, são sprites de efeitos visuais. Daí esse tiro ocupa todos os slots dessa tabela, que é um requerimento para o grid funcionar. Além disso, o tiro também dá uma esvaziada na tabela de sprites normais. Isso é importante porque essas moedas amarelas são leprosas e ocupam o slot de sprite. Se você não atirar aqui, você acaba criando uma sprite no slot 13 e caga a manipulação que tinha feito antes. Aí depois a mesma coisa, pegando moeda para esvaziar slot. E agora chega a etapa final da speedrun, o Tongue Glitch. Você primeiro pega o checkpoint, anda para a esquerda e cospe o Shy Guy, que como eu expliquei no começo, buga a língua do Yoshi. Agora se atirar a língua para cima e tomar um dano, ela vai infinitamente crescer para baixo da tela. Sim, no começo eu mostrei um exemplo de língua que cresce para a esquerda, mas também dá para fazer para baixo. Aí a língua vai zaralhando a memória interna do jogo e as sprites ficam invisíveis. Nisso eu ativo um script que deixa enxergar a colisão das sprites. O Yoshi é esse retângulo vermelho e o Mario é esse quadrado. Nisso, antes que o glitch exploda o jogo, você vai pra direita. Aí não tem esses cachorros que caem do céu e come terra? Então, indo pra direita vai carregar um desse na tabela de sprite. Porém, você não consegue ver ele. Depois só ir andando pra esquerda até tocar nesse cano, que aí a câmera vai mover um pouco. Acontece a desgraça que já expliquei 1000 vezes e você teleporta pros créditos. Essa parte de ir pra direita e voltar é meio problemática. Se tu já sair direto indo pra direita, um Shy Guy invisível pode sair do cano e te dar dano, o que basicamente caga tudo. E se demorar demais, você acaba resgatando o Mario, o que também faz o glitch não funcionar. Então precisa ter um certo ritmo para se mover corretamente aqui. Além disso, tem que tomar dano de forma que o Mario bata nessa parede. Se ele acabar passando por baixo, o bagulho vai dar errado. Então resumindo, esses são os passos do Tongue Glitch. Só tem um detalhe, isso nem sempre funciona. Se liga, esse cachorro que come chão aparece na tabela de sprite e some quando cai por completo. Caso você saia antes dele cair tudo, ele continua na tabela. E aí que tá o problema, porque o momento que o cachorro cai parece ser aleatório. Caso você passe varado igual o recorde mundial, se o cachorro aparecer muito cedo, ele vai conseguir desaparecer naturalmente. Porém, se ele demorar demais, ele permanece no slot. Caso isso aconteça, você vai ter que mudar a sua estratégia no final. Ao invés de ir pra direita para invocar esse outro cachorro e depois ir no cano, você só precisa encostar na parte da esquerda dele, que aí o teleporte funciona. No recorde mundial, o cachorro aparece bem cedo, então ele faz a estratégia de ir pra direita. Sabendo disso, vamos finalmente ver o cracudo executando a parada. E foi assim que o Poá chegou nos créditos do jogo em 2 minutos e 7 segundos. Um detalhe massa é que ele também é brabo em outras categorias. Na categoria Warplays, por exemplo, que é basicamente uma categoria sem glitches, a colocação dele é em quinto. E outra informação interessante é que foi bem complicado aprender essa speedrun para explicar aqui. Tanto que no ano passado eu até tentei fazer um short sobre essa categoria, mas desisti porque eu não estava achando informação suficiente. Eu só consegui fazer esse ano porque também decidi ir atrás de informação em japonês. Eu fucei o Twitter do recordista mundial
mundial e também fui no servidor japonês de Yoshi Island. Aqui eu aleatoriamente descobri um documento em japonês que explica várias estratégias dessa categoria de speedrun. Daí muita coisa que eu expliquei aqui foi usando o ChatGPT para traduzir esse documento. Porém, mesmo assim, ainda tinha uma coisa ou outra meio desatualizada, como por exemplo, a forma que ele manipulava o ID1415 no começo. Só que do nada eu achei um clipe dele ensinando. Daí, apesar das informações específicas do Credit Warp terem saído principalmente daqui, tem esse documento que explica a teoria do bagulho, e o pessoal do Discord em inglês também deu uma moral respondendo algumas dúvidas. Inclusive, o moderador da speedrun do jogo me ajudou a revisar o script desse vídeo, o MT. Nesse vídeo eu também tava pensando em fazer uma speedrun dessa categoria e comentar como que foi a experiência. Porém, se eu fizesse isso, o vídeo iria demorar demais para ficar pronto. Por conta disso, eu decidi separar tudo que eu quero falar desse jogo em 3 partes. A primeira é esse vídeo que você acabou de ver, eu explicando o recorde mundial. Na segunda eu vou mostrar uma forma muito mais fácil de fazer essa speedrun, no qual eu vou chamar um corno aleatório e ensinar o bagulho do zero. E na terceira, eu vou tentar fazer uma speedrun usando as mesmas manipulações de memórias que o recorde mundial fez. Então, se esse primeiro vídeo não for um completo chorubo em visualização, eventualmente eu trago esses outros dois, ou não. Por fim, não posso deixar de agradecer aos membros do canal, começando com os cornos dono de posto, o Smiley Demon, Josie Scrayton, Jaime Mendonça e o Arthur Lopes. Aí também tem os cornos estagiários, Mingas, Renan Cruz, Levi Mericiano, Soul Knight, Lírio, João, Lanael Vardami, Gorira e Mr. Thompson. E os cornos baixa renda também.